Olá, nesse vídeo vamos analisar o que é melhor, financiar ou alugar e investir a diferença. Mas antes de fazer os cálculos, vamos levar em consideração aquilo que os números não são capazes de medir. Ter uma casa própria é o sonho de quase todos os brasileiros. Isso porque, tendo um imóvel, você conquista sua independência. Você deixa de morar com seus pais ou parentes, passa a ter mais privacidade e não paga aluguel. Com um imóvel próprio, você tem mais tranquilidade na sua vida, já que você jamais vai ter a preocupação em ser despejado e ficar sem um lugar para morar. Além de tudo isso, você ainda pode decorar do seu jeito e fazer a quantidade de obras e reformas que você quiser. Isso tudo nos mostra que o fato de ter um imóvel próprio está totalmente ligado ao emocional da pessoa. Mas temos que considerar também algumas situações na qual comprar um imóvel não seja a melhor opção. Por exemplo, ter um imóvel próprio tira a sua flexibilidade geográfica. Se você receber uma proposta de trabalho ou uma oportunidade de estudo em outra cidade, outro estado ou outro país, você dificilmente vai querer vender a sua casa ou alugá-la para outra pessoa, pois você cuidou tanto dessa propriedade que terá um certo apego por ela. Mas mesmo tentando vendê-la, na maioria das vezes levam meses para achar um comprador, e você provavelmente não vai vender pelo preço que gostaria. Sempre vão te oferecer menos do que vale. Dificilmente você vai achar alguém disposto a pagar o valor que você pediu. E se você resolver alugar, você não vai querer deixar na mão de qualquer pessoa. Você vai querer encontrar alguém que cuide do seu imóvel tão bem quanto você, e isso é difícil. Além disso, o inquilino também precisa ser honesto e pagar corretamente os aluguéis todos os meses. Caso contrário, você só passará estresse. Pensando nisso tudo, reunimos algumas fases da vida onde muitos se encontram agora e definimos se é o momento de você comprar ou alugar um imóvel. Com base nisso, você pode olhar para a sua vida e repensar no melhor a ser feito. Vamos lá! Se você vai sair da casa dos seus pais para morar sozinho, opte por alugar. Se você se casou recentemente, também opte por alugar. Se você já formou sua família e não tem planos de mudança, pretende viver na mesma cidade por um longo tempo ou por tempo indeterminado, opte por comprar um imóvel. Se você está iniciando a sua carreira profissional, opte por alugar. Se você encontrou um imóvel com um preço bem abaixo do mercado, compre. Se você ainda está formando a sua família, opte por alugar. Bom, eu sugiro que você pause esse vídeo agora e reflita em qual dessas situações você se encontra hoje e se você concorda conosco nas definições dadas. Comente aí embaixo o que você pensa e em qual fase da vida você está. Agora que você já pausou o vídeo, que já repensou se vale a pena adquirir um imóvel na sua realidade atual, vamos calcular o que compensa mais, financiar ou alugar e investir a diferença. Para isso, desenvolvemos uma planilha que dará a resposta para nós, e nessa planilha consideramos todos os fatores possíveis para fazer os resultados ser o mais próximo da realidade. Bom, vamos preenchendo aqui na nossa planilha e eu vou explicando como funciona e o que envolve todo o cálculo. Primeiro você precisa preencher o valor do imóvel que você quer financiar. Eu vou usar como exemplo um imóvel no valor de R$200 mil, mas você pode digitar o valor do imóvel que você tem interesse. E vamos considerar como valor de entrada 30% do valor do imóvel, que é o valor médio cobrado pelos bancos. Mas se você pretende dar uma entrada maior, é só alterar esse percentual. Aliás, esse campo só aceita a porcentagem. Se você digitar R$50 mil aqui, vai dar errado. O próximo passo é preencher o 7, custo efetivo total, que é a taxa anual que corresponde a todos os encargos e despesas do financiamento, inclusive os juros. O valor do 7 está no seu contrato do financiamento, mas se você não tem nenhum contrato, considere 8%, que é o valor médio cobrado pelos bancos. Aqui em taxa mensal não mexemos em nada porque é fórmula. Esse campo já atribui o valor automaticamente. O próximo campo a ser preenchido são os custos adicionais, porque além do valor do imóvel existem outros custos envolvidos, como o custo de vistoria, emissão de contrato, registro em cartório, escritura e entre outros custos. Se você não sabe o valor desses custos, considere 5% do valor do imóvel. Nesse meu exemplo, como o imóvel vale R$200 mil, 5% é R$10 mil. Agora vamos definir o prazo do financiamento. Vou considerar aqui 30 anos, que é o prazo máximo permitido pelos bancos, mas você pode escolher um prazo menor se quiser.
Só lembrando que esse campo só pode ser preenchido em anos e não meses. Se você digitar, por exemplo, 360 meses, o resultado vai dar errado. E para finalizar essa parte do simulador, precisamos considerar a valorização do imóvel ao longo dos anos. Mas sabemos que a valorização do imóvel é um fator difícil de ser projetado, pois envolve muitas variáveis como, por exemplo, a urbanização que acontecerá ao longo dos anos na região onde se localiza o imóvel. Esse fator não tem como ser medido pelos números e também não temos como prever o futuro. Sendo assim, estamos considerando a valorização do imóvel de acordo com o IPCA. E para definir um valor médio anual ao IPCA, você deve escolher entre 3 a 5% ao ano. Essa é a projeção da inflação para os próximos anos de acordo com o Banco Central. E vou considerar então uma média de 4% ao ano. Reparem aqui, já temos alguns resultados, mas ainda falta preencher 3 campos para o simulador informar qual é a melhor opção. Vamos agora na aba Alugar e Investir e vamos preencher o valor do aluguel. Lembrando que o valor do aluguel precisa ser de um imóvel do mesmo padrão do imóvel financiado. Ou seja, não adianta colocar o valor de compra de um imóvel simples e pequeno no interior de uma cidade e o valor do aluguel de uma casa grande em um bairro nobre. Você precisa comparar imóveis semelhantes. Se você não sabe o valor do aluguel, considere 0,3% do valor do imóvel. No meu exemplo, como o imóvel vale 200 mil, logo 0,3% é R$ 600. Investimento inicial. Esse campo é preenchido automaticamente, então não altere nada aqui. Esse é o mesmo valor da entrada do financiamento mais os custos adicionais. Ou seja, se você tem o valor para iniciar o financiamento, esse mesmo valor deve ser considerado como seu investimento inicial. Também precisamos considerar o reajuste anual do aluguel. O reajuste será considerado com base no IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Mas sabemos que tem casos em que o aluguel sofre reajustes até maiores que esse índice e mais de uma vez por ano. Assim como também existem casos em que o valor do aluguel é o mesmo praticado por mais de 3 anos sem sofrer reajustes. Porém, esses casos não são considerados aqui. O simulador foi feito para reajustar anualmente o aluguel baseado no IGPM, devido ser esse o caso mais praticado nos contratos de aluguéis. Para o IGPM, devemos considerar um valor entre 4% a 6% ao ano. Vamos considerar que ocorra 5% de reajuste por ano no aluguel. No prazo do investimento, não devemos digitar nada. Ele já puxa o mesmo prazo do financiamento, pois para comparar corretamente, devemos igualar os prazos. O último campo a ser preenchido é a rentabilidade mensal. Se você deixar o dinheiro parado na poupança, é 0,17% ao mês. A poupança tem a pior rentabilidade do mercado. Se você investir em renda fixa, você vai conseguir uma rentabilidade em torno de 0,23% ao mês, já que a taxa Selic está a 3% ao ano. E é esse o percentual que vamos definir agora. Vamos voltar lá na aba Financiar e vamos ver a resposta do nosso simulador. E a melhor opção nesse caso é Financiar. E vamos ver o porquê. O imóvel é 200 mil, mas financiado mesmo foram 140 mil reais, já que foi dado 30% de entrada. Ao fim do financiamento, foi pago um pouco mais de 372 mil reais por um imóvel que valia 200 mil. Desses 372 mil, que foi o total desembolsado no financiamento, quase 163 mil foram pagos só de juros para o banco. Mas esse imóvel teve uma valorização e após 30 anos, com o IPCA em uma média anual de 4%, esse imóvel passou a valer quase 649 mil reais. Lá na aba Alugar e Investir, o simulador também reuniu mais alguns resultados. Como a opção Financiar ganhou, significa que, em nenhum momento dos 30 anos, será possível comprar o imóvel à vista. E como vocês podem ver aqui, o valor total acumulado em investimento após 30 anos seria negativo, seria menos R$ 8.912,13. E você vai entender o porquê disso olhando aqui na aba Aportes Mensais Tabela Saque. Se você ainda não sabe, o financiamento na modalidade tabela saque são aqueles financiamentos com prestações decrescentes, ou seja, cada parcela é um valor menor que a anterior. Sendo assim, comparamos a diferença das prestações com o valor do aluguel, considerando que o aluguel aumente uma vez por ano de acordo com o IGPM. Então aqui nessa aba conseguimos ver o valor de cada aporte mensal e o valor acumulado ao longo do tempo com a rentabilidade.
Aqui no mês 1 é a prestação mais alta desse financiamento. Se ao invés de pagar a prestação, você pegasse esse dinheiro e pagasse o aluguel de uma casa do mesmo padrão, nessa minha simulação sobraria R$ 689,65 para investir no primeiro mês. Então esse valor será somado junto com aquele investimento inicial, que nesse caso é R$ 70 mil. No segundo mês a prestação já seria um pouco menor e o aporte também. No investimento acumulado, rendeu aqueles juros de 0,23% em cima do acumulado do mês anterior, mais o aporte desse mês. Então, se você fizer essa conta, vai ver que o resultado é R$ 71.539,39. E todos os meses vão seguindo essa estratégia de investimento até fechar os 30 anos do financiamento. Agora, se olharmos para o 13º mês, percebemos que o aluguel sofreu um aumento e a prestação continua caindo. Lá no 25º mês, o aluguel teve mais um aumento e a prestação vai continuar caindo. Então vai chegar um momento em que o valor do aluguel passará a ser maior que a prestação do financiamento. Vamos procurar aqui na tabela quando isso começa a acontecer. Achamos aqui, e depois de 126 meses, o aluguel já seria maior que a prestação. Ou seja, a partir desse momento você teria que pagar a diferença ao invés de investir a diferença. Como esse financiamento que simulamos é de 30 anos, logo são 360 meses. Então, se descermos até o fim da tabela, vamos ver várias informações interessantes. Reparem o valor da prestação no último mês. Será apenas R$ 391,39. E o valor do aluguel, que no início era R$ 600, depois de 30 anos será quase R$ 2.500. Isso de acordo com o IGPM estipulado. Como isso é uma projeção, na realidade o aluguel poderá ser até mais caro ou mais barato, dependendo da região onde se localiza o imóvel. E olhando agora os aportes, mas voltando lá no mês 126 do financiamento, vimos que desse momento em diante temos que desembolsar dinheiro ao invés de investir. Mas aqui não está tão ruim ainda, pois com a rentabilidade do investimento acumulado, é possível pagar tranquilamente essa diferença. Mas conforme vai passando os meses, olhem aqui, a partir do mês 181, o investimento acumulado começa a cair, porque só a rentabilidade não está sendo mais suficiente para pagar essa diferença. E então, a partir desse momento, será preciso gastar o investimento acumulado para pagar essa diferença. E assim vai caindo cada vez mais. Quando chega aqui no mês 356 do financiamento, todo aquele investimento acumulado foi usado para pagar a diferença e agora o acumulado passou a ser negativo. E cada mês vai ficando mais negativo até o fim do financiamento. Quando o acumulado começa a ser negativo, significa que não existe mais dinheiro guardado para pagar o aluguel e o acumulado agora significa gastos. E então, se essa simulação fosse o seu caso, após 30 anos, se você optasse por alugar e investir a diferença, você terminaria o prazo sem nada acumulado e teria que gastar mais R$ 8.912,13. Ainda por cima, você não teria nenhum imóvel próprio e continuaria pagando aluguel para o resto da vida. Ou seja, nesse caso simulado vale a pena financiar, pois estamos considerando os juros do financiamento imobiliário de 2020, que por sua vez estão baixos. E olhando aqui na aba financiar, podemos ver que mesmo pagando esses R$ 162 mil de juros, compensa, porque o imóvel valeria mais do que o total pago no financiamento. Mas isso não significa que em todos os casos o financiamento ganha. O que vai fazer a diferença é a rentabilidade do seu investimento e o SET do seu financiamento. Se você já assistiu os outros vídeos do canal e aprendeu a investir em renda variável, você consegue uma rentabilidade em torno de 0,73% ao mês. E isso muda tudo, mesmo com o SET do financiamento em 8% ao ano. Olhem aqui, com essa rentabilidade mensal, seria possível adquirir um imóvel de R$ 200 mil à vista em 14 anos. E estamos considerando a valorização do imóvel ao longo desse tempo. Se você voltar na aba Aportes Mensais Tabela Saque e reexibir a coluna G e H, é possível ver a valorização do imóvel ao longo do tempo e o valor que falta para comprar esse imóvel à vista. 14 anos são 168 meses, então vamos descer até esse mês na tabela. Reparem, depois de 14 anos, o imóvel que era 200 mil estaria valendo mais de 346 mil reais.
e o dinheiro acumulado nesse mesmo tempo seria um pouco maior que o valor do imóvel. Mas se você optasse por continuar morando de aluguel e investindo todos os meses, ao fim dos 30 anos, você teria acumulado mais de R$1 milhão, muito mais do que valeria o imóvel. Aqui na tabela SAC, mostra detalhadamente as parcelas do financiamento simulado e mostra o quanto de juros está sendo cobrado em cada parcela. Aqui é só para conhecimento mesmo e para deixar mais completo o simulador. Você não precisa preencher nada aqui nessa aba. Na aba tabela Price, é aquele financiamento que as parcelas são fixas do início ao fim. Eu fiz essa tabela para mostrar para vocês o quanto é muito mais caro financiar nessa modalidade tabela Price. Não vou explicar a fundo essa tabela porque não precisa. É só para comparar os resultados da tabela SAC com a tabela Price. E você vai ver que é muito mais vantajoso a tabela SAC. Temos também aqui no simulador a aba Aportes Mensais tabela Price. A lógica dos cálculos é a mesma usada na aba Aportes Mensais tabela SAC. Mas aqui você percebe que se seu investimento mensal fosse comparado ao financiamento na modalidade tabela Price, você teria menos dinheiro acumulado e levaria mais tempo para comprar o imóvel à vista, justamente porque você pagaria mais juros nessa modalidade. Bom, resumindo rapidamente o vídeo e levando em conta o lado emocional e o cálculo, só opte por comprar um imóvel quando você tiver certeza da cidade que quer morar. Se você tem o sonho de trabalhar fora do país ou vê a possibilidade de no futuro morar em uma outra região do Brasil, continue no aluguel, principalmente se você está pensando em financiar. Além do mais, quando você for financiar, provavelmente você vai escolher aquela casa simples que dá para financiar e não a casa dos seus sonhos. Se mesmo assim você financiar, saiba que o imóvel ainda não é seu. Pois se você não conseguir pagar as parcelas, o banco tira o imóvel de você e põe em leilão. Então, como lição fica, não tenha pressa em adquirir um imóvel. Opte por ter pressa em ser bem-sucedido na sua profissão ou no seu empreendimento. Consequentemente, você será bem remunerado e conseguirá adquirir ou construir a casa dos seus sonhos pagando à vista ou financiando só uma pequena parte. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você repensar as suas ideias sobre adquirir um imóvel e te ensinar os cálculos para fazer a escolha certa. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você se interessa por finanças pessoais, inscreva-se em nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.